Ilustres confrades e confreiras, minha cordial saudação na pessoa do professor doutor José Isaac Pilati, emérito presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a ACALEG. Excelentíssimo deputado Moacir Sopelsa, presidente desta Assembleia, que generosamente nos recebe a todos na Casa do Povo Catarinense para essa cerimônia de posse e homenagem à memória do patrono da cadeira de número 26, José Ferreira Bastos. Distintas autoridades dos poderes constituídos federal, estadual, municipais presentes nessa sessão, já referidos na voz do ilustre acadêmico professor Nelson Schaeffer Martins. E demais ilustres autoridades, desembargadores, integrantes do Ministério Público, da advocacia, aqui já nomeados. Também minha especial saudação está a nos assistir direto pelo YouTube nesse momento em Munique, o meu especial confrade Humberto Grillo, responsável por nossa indicação para esta augusta academia. Meus amados familiares aqui presentes, mãe, esposa, filha, irmãos, cunhadas, tios, primos e sobrinhos. Ilustre professor Dr. Fernando Noronha, aqui o jurista homenageado dessa noite. Queridos familiares de Paulo Armínio Tavares Bichli, autor do livro hoje celebrado, a quem cumprimento na pessoa de sua filha Isadora Bichli, e seus pais, Roberto e Norma, aqui presentes. Estimados amigas, estimados amigos, com grande humildade, recebi o convite para assumir a cadeira de número 26, que tem por patrono o grande desembargador José Ferreira Bastos. Não é fácil aceitar um convite dessa envergadura. Primeiro, porque sempre ficarei a me perguntar se realmente mereço tal distinção. Isso não é falsa modéstia, ou mesmo desapreço por qualquer atributo que eu possa deter, e menos ainda, qualquer injustiça pela muito honrosa indicação da ACALEG. Ocorre que o conhecimento jurídico é tão vasto na atualidade que não mais é possível um jurista ter seu pleno domínio. Por exemplo, mesmo nas tradicionais contratações públicas, incorporamos mais profundamente na nova lei de licitações e contratações a gestão e a matriz de riscos, que descortinam novos aspectos que agora estão a ser incorporados ao nosso direito administrativo. O direito hoje deve preocupar-se com a proteção de dados enquanto direito fundamental e compatibilizá-lo com o necessário acesso à informação numa sociedade transparente, com informações compreensíveis, sem que haja necessariamente uma oposição, impondo, por isso mesmo, muitos desafios. O regramento jurídico das cidades inteligentes, ou Smart Cities, também no âmbito da administração pública, o impressionante governo digital da Estônia, onde qualquer um de nós pode abrir uma empresa naquele país e gerenciá-la remotamente. Além de ter acesso aos seus serviços públicos, a Estônia está a tornar-se um país virtual. A utilização da inteligência artificial nas mais diversas áreas jurídicas, tudo isso está a transformar radicalmente a sociedade que vivemos e, com isso, o próprio direito enquanto caixa de ferramentas para dar conta e proporcionar segurança a essas mudanças tão radicais. A escada do conhecimento é infinita, o que, por certo, não significa que estamos todos no mesmo degrau. Mas, ao subir e olhar para cima, somos tomados de imediato pela humildade, por nossa ignorância, forçados a reconhecer nossas limitações. Mas a constatação das limitações que todos temos também é libertadora. Nos ajuda a proteger-nos das tentações da arrogância, que diabolicamente sempre nos espreita nas esquinas da vida e nos tenta pegar desprevenidos. Por certo, esse modelo idealizado de jurista, que pretende encerrar em si mesmo o conhecimento nas mais distintas áreas do direito, de há muito está superado. Por esse critério, dificilmente alguém estaria à altura de ocupar a cadeira de qualquer academia, o que faz com que torne mais fácil, mais leve o meu aceite a esse precioso galardão concedido por meus confrades e confreiras ao me escolherem para ocupar a cadeira de número 26.
A primeira missão que tenho nesta noite é agradecer. Nesse momento sublime, expresso minha gratidão a todos que possibilitaram, direta ou indiretamente, entronizar em nossa elevada Academia Catarinense de Letras Jurídicas e fazem parte da minha história. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por tantas bênçãos. Costumo dizer que a graça divina não se recebe por merecimento, mas por generosidade gratuita do Criador. Aos meus pais, Zeneide Souza Santos, aqui presente, e Wilson Valgas dos Santos, em memória, pela vida. Sem vida, nada se faz possível. Ao meu pai, que partiu neste ano de 2022, faço os meus agradecimentos a Maria Imaculada, dedicada esposa, que sempre o amparou nos momentos mais difíceis. A minha mãe Zeneide, que sempre depositou no conhecimento o maior valor que poderia dar aos filhos, razão pela qual enveredei pela trilha do saber, pela curiosidade em conhecer o mundo que me cerca. Desde criança, diante de uma palavra ou assunto desconhecido, minha mãe nos impunha a tarefa de saciar imediatamente a dúvida, que nos atormentava, impondo o dever de folhear e localizar seu significado num dicionário ou numa enciclopédia, o nosso Google dos anos 70 e 80. Reclamávamos, mas íamos atrás dos livros e até hoje vou. A minha esposa Gisele, mulher forte e valente, que sempre me incentivou a prosseguir em minhas metas profissionais, proferindo palavras de incentivo, todas as vezes que eventual desânimo se abatesse sobre meu espírito. Como nos ensina Friedrich Nietzsche, antes de se casar, pergunte a si mesmo: serei capaz de manter uma boa conversa com essa pessoa até a velhice? Todo o resto é passageiro no matrimônio, nos diz Nietzsche. A minha amada filha Isabela, cuja personalidade forte muito me ensina, fazendo com que eu aprenda a olhar a vida sob novas perspectivas e desafios. Sou grato a ti, minha filha. Sou teu professor, mas também teu aluno. Agradeço aos meus queridos irmãos, Vanessa, Leonardo em memória e Sabrina, que pela constante torcida pelas minhas conquistas profissionais e acadêmicas e pelo desejo de que sempre possa concretizar meus projetos e desafios, um privilégio estar com vocês nesse mundo. Homenageio as escolas em que fiz o primeiro e o segundo grau. Destaco duas. Embora tenha nascido na Carmela Dutra, em Florianópolis, de há muito, quando criança, fui ao Pará e estudei lá no colégio Dom Amando, um oásis do saber em plena Amazônia. Agradeço também ao Colégio Catarinense, que tanto me proporcionou em saber e amizades. Sempre digo que a universidade, naquele sentido mais primevo, mais clássico, não está nas universidades. Está nos colégios. É lá que temos contato com o mundo, com todos os saberes, com a matemática, com a química, com a física, com a língua portuguesa, com a literatura, com as artes, com o desporte. As universidades afunilam e direcionam o saber. O tempo de descobrir e se encantar com o mundo é nos colégios. A minha alma máter, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Nela fiz minha graduação, iniciei meu contato com o direito. Obrigado a todos os professores que me ajudaram na minha primeira formação jurídica, base de tudo que se seguiu. Cumprimento todos os mestres na figura de dois eminentes professores dos quais fui aluno. O professor doutor Fernando Noronha, meu professor, um dos juristas mais insígnios brasileiros em solo catarinense, o meu muito obrigado. E também ao eminente professor, doutor Roque Machado, pelas lições imorredoras que levo comigo. Também agradeço à Universidade Regional de Blumenau, a FURB, onde em 1998 fiz minha especialização em Direito Administrativo. Essa especialização ela foi espetacular. Contou com nomes da envergadura de Maria Silva Zanella de Pietro, Márcio Camarrossano, Romeu Felipe Bacelar Filho, Diógenes Gasparini. Agradeço a FURB, na pessoa do meu dileto orientador na especialização, o professor Raulino Brinin, aqui
presente, nosso eminente esmagador. A Universidade Federal do Paraná, UFPR, onde ingressei em 2000 para o meu mestrado e verdadeiramente comecei a aprofundar meu amor pelo direito público. Agradeço na pessoa dos meus mestres, Marçal Justem Filho, Ângela Cássia Costaldello, Clemerson Merlin Cleve e meu orientador de mestrado, o professor Romeu Felipe Bacelar Filho, a quem sempre serei devedor. Uma vez mais, agradeço a nossa UFSC. Ingressei em 2015 para o meu doutorado e pude frequentar deliciosas disciplinas que muito me ajudaram em minha tese doutoral. Agradeço do meu orientador aqui presente, professor Luiz Henrique Cademartori, pela caminhada. Aos meus alunos e colegas de docência do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, o SESUSC, onde pude forjar minha atividade e experiência como docente. Com eles sempre aprender. Cumprimento a todos na pessoa do dileto amigo, o professor Edmundo Arruda. Não posso deixar de agradecer todas as amizades em prol do direito administrativo brasileiro, realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, onde tenho a honra de ocupar a segunda vice-presidência, e a todos agradeçam na pessoa do amigo e grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Agradeço especialmente ao grande amigo responsável pela minha indicação formal para a Colégio, confrade Humberto Grillo, uma das figuras mais notáveis de nossa cultura jurídica, um verdadeiro gentleman que muito nos ensina por seus exemplos. Registro minha homenagem ao sempre presidente César Luiz Passo, que esteve em meu escritório com toda a distinta diretoria para convidar-me a ingressar nesta colenda academia, meu preito e minha saudade. Aos queridos sócios e amigos de caminhada da Banca Espíndola e Valgas, Rui Espíndola aqui presente, Paulo Cabral, Alexandre Mendonça, agradeço tudo que vivemos na realização do direito e no exercício de nossa profissão. É um privilégio existencial estar com vocês. Ao querido e saudoso amigo Paulo Armínio Tavares Bichli, que me apresentou ao Rui e fez a ponte da nossa amizade, aqui homenageado por sua obra O Princípio da Proporcionalidade e a Interpretação da Constituição. Obrigado, Paulo, pela amizade e pelo privilégio de te conhecer. Finalizo esses agradecimentos e aí lhe destaco maior importância ao meu sócio, ao confrade e irmão por escolha, Rui Samuel Espíndola. É muito difícil exprimir a admiração, o carinho e a gratidão que tenho por Rui. Sua presença em minha vida foi fundamental para que pudesse concretizar minhas aspirações acadêmicas e profissionais. Rui tem muitas facetas. Como advogado, afirmo, é meu espelho de advogado. Sua ousadia, seu modo destemido, seu estudo minucioso dos autos do processo, sua visão estratégica, muito me ensinam. Na academia, é um pesquisador sério e devotado, autor de livros renomados e de reconhecimento nacional que bem atestam isso. Sua projeção para além do Brasil, para além de nosso país, como constitucionalista e eleitoralista do mais alto quilate, muito me orgulha. Rui tem por profissão de fé, como bem perceberam em sua fala de hoje, a defesa intransigente da democracia e das suas instituições. Afinal, fora da democracia não há direito, mas seu arremedo. Conviver com Rui é um privilégio. Boas risadas, boa conversa, um companheiro inestimável de batalhas jurídicas, sua generosidade, bondade e alegria de viver são contagiantes. Obrigado, querido irmão. Todos os agradecimentos que hoje faço são agradecimentos de terceiro nível, do nível mais profundo, como nos revela a bela e poética análise de Antônio Nóvoa sobre o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. No Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino, há 3 níveis de agradecimento. Primeiro, o nível superficial, que é o nível do reconhecimento cognitivo. O segundo, o nível intermediário, é o nível da graça, no sentido de dar graça a algo que alguém
fez por nós. O terceiro nível é o nível do vínculo, mais profundo, de sentir-se comprometido com alguém. E nos faz refletir, Antônio Nova, que em alguns idiomas se agradecem no primeiro nível de gratidão, como no inglês, thank you, ou no alemão, zu danken, remetendo a um agradecimento intelectual. Na maioria das línguas europeias, se agradece no segundo nível. No francês se dá uma merci, merci. No espanhol se dá uma graça, gracias. Estou-lhe grato, ou ainda em italiano, grazie. Porém, apenas em português, na língua de Camões, na última flor do lácio, como nos revela o poema de Bilac, é a que agradecemos no terceiro nível da gratidão, o mais profundo. Dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isto mesmo, estou obrigado. Estou vinculado a essa gratidão, estou comprometido. É nesse sentido mais profundo que estou a agradecer a todos vocês. Em momentos tão especiais como estou a viver hoje, ao lado de tantos queridos amigos e familiares aqui presentes, revisitamos nossa existência. Nos perguntamos sobre os caminhos e descaminhos que nos fazem chegar até aqui. Desenvolvo atividade acadêmica, docente, e procuro fazê-la com seriedade. Mas minha alma é da advocacia. A advocacia nos permite uma visão muito peculiar do mundo. Aprendemos a ser mais tolerantes com os erros humanos. Aprendemos a importância das garantias fundamentais. Entendemos na própria carne que somos indispensáveis à realização da justiça. Advogar nos ensina a ser resilientes, a ter paciência, a perceber que esse mundo dá muitas voltas, a ter humildade nas vitórias e aprendizado nas derrotas. A advocacia é uma daquelas profissões que nos permite interagir com nossos semelhantes, sentir seus dramas pessoais, termos empatia, de buscarmos os melhores caminhos para a solução dos problemas. Sempre digo, advogar é, sobretudo, acreditar. Quando não acreditamos, não fazemos que o universo conspire a nosso favor. Mas há coisas misteriosas na advocacia. Não há causa ganha. Tudo deve ser arduamente trabalhado e construído. Mas para servir de refrigério ao peso da responsabilidade na defesa de nossos constituintes e dos seus direitos fundamentais, também devemos ter a humildade de reconhecer que nem tudo depende de nós. Há coisas que parecem escritas ou tomam rumos surpreendentes, em nada relacionadas ao empenho que dedicamos a uma causa. Um advogado, por essência, sempre deve dar o benefício da dúvida. A crença é inabalável no princípio da presunção da inocência. Vivemos tempos estranhos, como bem assinalou Rui, onde um certo punitivismo parece graçar toda a sociedade brasileira. Nesses momentos graves da nação, somos todos nós chamados a exercer nosso maior mistério, a não tirar conclusões precipitadas, a estudar o processo e os seus detalhes, para que não nos arvoremos a opinar de forma precipitada e publicamente sobre algum tema. Espero que essa minha experiência de vida, forjada na brasa da advocacia, humildemente, possa acrescentar algo à nossa ilustre academia e aos meus queridos confrades e confreiras na noite, aqui presentes nesta noite. Vou para a última parte. Também nesta noite gloriosa, cabe homenagear o nosso patrono, o desembargador José Rocha Ferreira Bastos, que nomeia a cadeira de número 26, aqui representado por seus queridos familiares. Cumprimento a todos e a cada um. José Ferreira Bastos nasceu em Salvador, em 13 de maio de 1897. Sua vinda para Santa Catarina deu-se por um curioso episódio político-institucional no estado da Bahia. Seu pai, o desembargador Filinto Justiniano Ferreira Bastos, então reitor da Faculdade de Direito da Bahia, teve grave desentendimento com o então governador do estado da Bahia, que tinha determinado a ocupação da Faculdade de Direito por tropas policiais.
o desembargador Filinto, na defesa pessoal da Faculdade de Direito, colocou-se diante dos portões para impedir a entrada das tropas invasoras, sentenciando, abro aspas, aqui vocês só entram se me matarem, fecho aspas. As tropas se afastaram e retornaram ao quartel. Esse tipo de postura lhe era inerente, pois teve um papel relevante no movimento abolicionista brasileiro, o desembargador Filinto, pai do nosso patrono, especialmente no estado da Bahia, como presidente da Sociedade Abolicionista. O desembargador Filinto deve ter sentido muito orgulho que seu filho tenha nascido em 13 de maio. O impedimento da invasão das tropas da Faculdade de Direito fez com que o pai do nosso patrono fez dele inimigo figadal do governador da Bahia, que jurou que enquanto suas forças políticas estivessem no poder, jamais um Bastos teria vez na Bahia. Esse belo episódio de resistência fez com que o desembargador Filinto Bastos pensasse ser mais adequado que seu filho pudesse seguir carreira noutro estado da federação. Esse estado seria Santa Catarina. Já retomo nossa história para um importante parêntese. Naquele tempo, Santa Catarina não formava bacharéis em direito ou qualquer advogado. Dependíamos e muito da intelectualidade nordestina e da sua formação. É importante que reconhecemos nesta noite de público que, para além do calor humano, das artes, da literatura, da poesia, das humanidades, dos artistas, o Nordeste brasileiro merece ser reconhecido pelo seu inegável contributo intelectual e jurídico a Santa Catarina. Em seus primórdios, quase a integralidade, eu estou dizendo a integralidade, dos presidentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina eram nordestinos. Agradeço ao confrade Humberto Grillo a generosa compilação de inúmeros presidentes do TJ que vieram do Nordeste, a começar pelo primeiro presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, José Roberto Viana Guilhom, do Maranhão. Foi presidente de 1891 a 1893 e depois 1896 a 1898. Depois, Antero Francisco de Assis, veio da onde? Da Bahia, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 1900 a 1902. Depois ele, outro nordestino, sergipano, Domingos Pacheco Dávila, presidente de 2002 a 2010, aí estou a exagerar, de 1902 a 1910. Depois dele, outro nordestino, de Alagoas, alagoano, Felisberto Bezerra Montenegro, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 1910 a 1912. Mais nordestinos, Antônio Vanderlei Pereira Lins, pernambucano, presidente de 1913 a 1917. Temos mais, Francisco Taveiras da Cunha Melo Sobrinho, veio de Pernambuco, presidente de 1924 até 1930 e depois de 1934, eminente confrade presidente. Mais Heráclito Carneiro da Cunha, baiano, presidente de 1931 a 1932. Tem mais, o especial homenageado desta noite, José Rocha Ferreira Bastos, Bahia, nosso patrono da cadeira de número 26, presidente de 1956 a 1958. Há mais, Osmundo Vanderlei da Nóbrega, paraibano, presidente de 1958 a 1960. Severino, há mais ainda, e vou ao último pelo menos o que pude anotar, talvez haja outros. Severino Nicomenes Alves Pedrosa, pernambucano, presidente de 1960 a 1962. Foi nesse espírito de contribuição à formação jurídica do povo catarinense que o nosso patrono veio a nosso estado e agora retoma a sua história. Sua vinda deu-se por intermédio de dois amigos de seu pai, desembargador Filinto, como já sabe, também baianos, radicados em Florianópolis. Eram eles Antônio Vicente Vulcão Viana, baiano, e Joaquim Davi Ferreira Lima, também baiano, que providenciaram o ingresso de nosso patrono no Ministério Público catarinense. Chegou nos idos, ele chegou aqui em nosso estado, o desembargador José Ferreira Bastos, nos idos de 1918.
Mal havia completado a maioridade. A cidade escolhida para iniciar sua carreira, vejam só, foi Campos Novos. Para lá seguiu montado em lombo de cavalo, o único modo de se chegar a Campos Novos. Mudança radical a alguém acostumado ao calor e à cultura da Bahia. Chegou à noite na hospedaria. Na manhã seguinte, ao ver a luz do sol, como ele relatou, entrando pela janela, olhou para o céu e chorou copiosamente por tudo o quanto havia abandonado, sua família, seus amigos e a própria terra. Certa feita, num discurso que proferiu, José Ferreira Bastos disse sobre sua acolhida em Campos Novos, abro aspas, são palavras dele, do nosso patrono, ajustara-se à situação, vivendo com aquela gente boa e generosa, que fidalgamente o acolhera, jovem bacharel, afeito ao clima tropical da sua terra e, de súbito, lançado às geleiras de alguns graus abaixo de zero. Fecho aspas. Fez jus, portanto, nosso patrono, a célebre passagem de Guimarães Rosa, que diz no seu monumental Grande Sertão Veredas: a vida é assim, abro aspas, né? A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, fecho aspas. Tempos depois, já em nossa ilha do Desterro, conheceu uma jovem e bela morena chamada Maria de Lourdes Caldeira de Andrade. Tradicional família florianopolitana. Após rápido namoro, casaram-se no ano de 1923. Dessa união vieram 9 filhos, sendo 5 homens e 4 mulheres. Todos os homens com o nome José e todas as moças com o nome Maria. São eles: Mário José, Maria Estela, Maria Teresa, Fernando José, Filinto José, em homenagem ao pai dele, Maria de Lourdes, José Ferreira Bastos, João José Ferreira Bastos, advogado, e meu professor de Direito Penal, aqui presente nesta noite, e a quem prestamos uma grande homenagem. E ainda Maria Argentina, a última filha. Na vida profissional, teve rápida passagem em 1924 como juiz da comarca de São Bento do Sul e depois por Laguna. Em São José foi delegado regional de polícia. Também ocupou a função de diretor das municipalidades, uma espécie de coordenador de prefeitos municipais à época. Cultivou grande amizade e relação de confiança com o governador Nereu Ramos, tendo sido consultor jurídico do Estado de Santa Catarina e depois nomeado para o cargo de Procurador-Geral do Estado, em 2 de fevereiro de 43 até 19 de março de 1946. Foi presidente, importante isso registrar, meu caro doutor Cássio Bife, do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC, de 1945, presidente longevo, de 1945 a 1954. Nosso patrono, desembargador José Ferreira Bastos, foi catedrático da cadeira de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFSC. No governo de Udo Deck, foi nomeado em 20 de março de 1946 para o cargo de desembargador do Estado de Santa Catarina pelo 5º Constitucional da Advocacia. Em janeiro de 1949, assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Exerceu novamente a função de 1950 a janeiro de 1951. Até hoje, até os dias de hoje, é o seu nome que nomina a biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral, tendo cedido ele mesmo significativa parte do seu acervo de livros àquela corte. Foi presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como dissemos, de 1956 a 2 de janeiro de 1958. Em 1961 foi fundador, e vejam só que dado importante, o primeiro presidente da AMC, da Associação dos Magistrados de Santa Catarina. Sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, um dos instituidores da Fundação José Boatê. Como magistrado, sempre foi operoso. Fazia serões para bem cumprir seu mister. Quando confrontado pela esposa, porque estava a trabalhar até altas horas, dizia: como posso, e atentem a esta frase dele, abro aspas, como posso dormir sabendo que alguém pode estar preso injustamente enquanto eu não julgar esse processo? Fecho aspas.
Esta frase talvez resuma sua grandeza de magistrado, a seriedade e responsabilidade com que exercia a judicatura. Não bastasse tanto brilho no direito, também fez parte do seleto grupo que fincou a pedra fundamental da Faculdade Catarinense de Filosofia, em 1951. E dentre suas publicações destacam-se O Problema da Criminalidade de Guerra, publicado em 1956, e Sedução e Corrupção de Menores, publicado em 1955. Foi agraciado, afinal, depois de tanto tempo, apesar e já conhecido sob o epíteto de ser o mais catarinense dos baianos, foi agraciado em 1970 com o título de cidadão florianopolitano. E ainda, para finalizar a vida de nosso patrono, importante registrar que a casa que os Bastos vieram habitar na rua Visconde de Ouro Preto era de número 74. Era famosa por ser plena de vida. Acreditem, todos os dias não almoçavam menos que 20 pessoas. O fornecedor de carne, ao chegar ao belo solar, dizia: "Olha o boi!" Certa feita, perdeu-se a chave da porta. Perdeu-se a chave da porta de entrada. E assim ficou. Nunca mais colocou-se nova fechadura. E a porta vivia aberta a quem chegasse. A única razão que levava a discórdia na família era o futebol. José Ferreira Bastos era figueirense. E Dona Maria de Lourdes era Avaí, cuja família ajudou a fundar o Clube Náutico Riachuelo. Os filhos, a exceto de um deles, pelo que pesquisei, tornaram-se todos havaianos. Aliás, vejam só agora esse fato. O hino do Avaí teve sua letra composta por um Bastos, o Fernando, em 1971, e a música por Luiz Henrique Rosa. Quando a conversa futebolística ficava mais séria, acirrada, o patriarca sentenciava: "Vamos falar do Flamengo." Todos eram flamenguistas. Paulo Armínio era flamenguista roxo. Com uma vida plena, e finalizo, meus queridos, com uma vida plena e dedicada ao estudo do direito e à docência e à magistratura catarinense, além de viver intensamente, ele era um amante da vida, as suas relações com a família e amigos. José Ferreira Bastos faleceu em 1977, aos 80 anos de idade. Seu contributo ao direito e às letras jurídicas o fizeram ser nomeado patrono da cadeira de número 26, que agora tenho a honra de ser eleito pelos meus distintos acadêmicos da Acalege, dessa colenda academia. A homenagem ao meu patrono também é uma homenagem ao Nordeste, à Bahia e aos seus talentosos migrantes que deram inegável incentivo à cultura jurídica catarinense. Finalizo dizendo: não me sinto terminado. Espero ser moldado e aprimorado pelos valorosos confrades e confreiras da Acalege. E volto às lições de Guimarães Rosa. Mire, abro aspas, diz ele, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Muito obrigado. Muito obrigado.